Um filme de terror de baixo orçamento dos anos 70 que conta a história de um grupo de hippies que vai passar as férias no interior dos Estados Unidos e, sem querer, são capturados e param numa casa com uma família de serial killers e vão morrendo um por um. O Massacre da Serra Elétrica foi lançado em 1974 e é um filme de terror com o subgênero de slasher. Slasher nada mais é do que aqueles filmes que tem um assassino, só que ele é basicamente imortal, ou que ele é uma figura meio que invencível, que persegue os protagonistas, os personagens, e um por um eles vão morrendo por ele. Normalmente eles costumam ser mulheres, e no final só sobrevive uma mulher, né, a Final Girl. E todos esses assassinos, eles têm armas específicas deles, né? Então, por exemplo, o Jason tem a faca, o Leatherface tem a serra elétrica, o Michael Myers também usa uma faca, enfim, todos esses filmes são slashers e eles fazem parte do mesmo grupo de filmes que normalmente são baixo orçamento, eles apostam no gore e costumam dar muito certo, principalmente nos anos 70, deu muito certo esse estilo de filme. Todos eles foram inspirados no Psicose, do Hitchcock, que basicamente construiu todos esses conceitos que eu acabei de dizer, que caracterizam um filme de slasher. Vamos falar sobre o que acontece na história brevemente. Eu não vou falar cena por cena, caso por caso, eu vou falar mais nas questões do filme que me interessam e que eu acho que são relevantes para fazer com que o filme perdure e continue interessante até hoje, né? E eu acho que o início, o principal que rodeia o filme é justamente o cenário, né? Esse interior dos Estados Unidos que é construído no filme é muito interessante, porque o filme ele se pauta muito na questão desses jovens hippies que vão para o interior e tem esse contato com matadouros, com a violência do interior, o que é muito contraditório, né? Porque quando você pensa no interior, você pensa numa vida mais pacata. Mas nesse contexto do filme aqui, e principalmente no contexto dos anos 70, dos Estados Unidos, as coisas não eram assim. Então, o filme ele começa a mostrar a violência das pessoas que moram lá, dessa violência que também está presente lá e que talvez não tenha como escapar dessa violência, porque quando você está na cidade grande, você está tendo contato direto com essas coisas através de jornal, através de notícias, né, ou vivendo essas próprias violências. O que aconteceu com o Todd Hopper, o diretor do filme, ele viveu muito dessas violências e quando você traz isso para o interior e isso ainda está presente, isso vira já um conceito de terror, isso já funciona para o terror do filme. E outra coisa que é muito interessante na hora que ele estabelece esse cenário da onde o filme vai se passar é o calor. Porque o calor, aqui nesse filme, tá presente o tempo todo os personagens estão desconfortáveis, o tempo todo a fotografia faz questão de ressaltar esse calor, e isso é muito bem feito, cara, porque é uma sensação que fica enquanto você tá assistindo o filme todo. O filme todo, você tá assistindo, você tá com calor. Quando você coloca isso em contraste com a violência do filme, que é muito escrachada, então o filme tem corpos mortos o tempo todo, sangue o tempo todo, carniça o tempo todo, você coloca isso do lado do calor, é muito louco a sensação que fica, porque parece que você tá sentindo o cheiro das coisas, cara. Você tá muito bem ambientado ali. E ambientação no terror é tudo, então toda essa parte de cenário, de ambientação, é muito bem feita no filme. Outra coisa no filme que é muito legal também é como os personagens principais são construídos aqui. Por quê? Porque normalmente no slasher, os protagonistas, né, as pessoas inocentes, elas costumam morrer todas, ou pelo menos a maioria, e aí sobra a Final Girl, né? Mas nesse filme aqui, eles são construídos de uma forma muito única. Porque quando você pensa como cineasta, você está numa situação complicada. Porque nos slasher, normalmente quem chama muito a atenção do público são os próprios assassinos. Eles são os que mais têm tempo de tela, mais desenvolvimento. Enquanto os personagens que acabam morrendo, eles não têm muito desenvolvimento em tela. Então você acaba não torcendo muito por eles. E isso pode ser um problema, mas nesse filme não é. Porque o Todd, ele aposta
num conceito de fazer os personagens dele serem humanos. Humanos no sentido de terem muitos defeitos, de serem odiados, né? Então, a maioria dos personagens aqui, eles sentem ciúmes, eles sentem um ódio reprimido ali dentro deles, um descaso entre eles, um bullying que é feito ali ao longo do filme. Então os personagens, eles não ligam muito uns pros outros, eles são muito egoístas também, né? Em certo momento do filme eles brigam por causa de lanterna, então tipo, eles não entram em acordo. E olha que isso é esquisito, porque eles são amigos de longa data, alguns deles ali são família, mas ainda assim eles têm essa relação, né, muito humana, cara, muito cheia de defeitos. E isso talvez seja porque o Tobe Hooper, ele seja um diretor de documentário, e ele tinha essa proposta de documentário para esse filme, né, um semi-documentário e um pouco de ficção para fazer esse filme. Então talvez essa forma de abordar os personagens dele seja por conta de fazer um documentário, algo mais realista, né? E aí você pensa, mas isso não vai funcionar muito bem, porque se você não gosta dos seus personagens, você não vai torcer por eles. E aí que tá. O fato deles serem tão repudiáveis, quando eles começam a morrer, eles ficam ridículos, cara. E o filme te ganha nesse ridículo, porque você sente pena deles. Você não torce por eles, você não gosta deles, mas você sente pena por eles. Porque no fundo, você simpatiza com o que o filme tá falando. No fundo, você simpatiza com o que esses personagens estão fazendo. Porque apesar de ser ruim, apesar de ser chato, né, ser uma coisa desagradável que eles fazem uns com os outros, em algum momento da vida você já fez isso. Então automaticamente você simpatiza com aquilo ali, pelo bem ou pelo mal. E aí quando eles começam a morrer, cara, isso tem um efeito muito forte em você. E essa subversão que aparece nesses personagens principais está presente no filme inteiro. E isso é algo interessante porque normalmente no slasher, até então, você não tinha visto isso, essa presença tão forte de subversão de valores americanos ou de subversão de próprios parâmetros estabelecidos pelo gênero. E por que talvez isso venha acontecer? No dia 1º de agosto de 1966, aconteceu um massacre na Universidade do Texas, em Austin. Foi quando Charles Whitman ele subiu no topo da torre da universidade, ele matou 15 pessoas e feriu outras 31 pessoas, atirando lá de cima. A maioria das pessoas que estavam lá eram hippies. E adivinha quem estava lá no meio? Tobe Hooper, o diretor do Massacre da Serra Elétrica. Isso aconteceu com ele durante a juventude dele e o Tobe ele sempre foi uma pessoa muito revoltada com a questão do sonho americano, com a questão dos Estados Unidos. Ele sempre foi muito envolvido, por exemplo, com as guerras. Ele sempre foi abertamente contra a presença dos Estados Unidos no Vietnã. Então ele sempre foi muito politicamente engajado. Então quando ele vem fazer o Massacre da Serra Elétrica, ele traz esses conceitos com ele. Tanto que uma das coisas que ele mesmo disse que inspirou quando ele estava escrevendo o roteiro do Massacre da Serra Elétrica era a constante presença da violência extrema nos jornais e nas TVs da época. Então ele via muito esses casos de assassinato de família, de pessoas que eram atropeladas na rua, e isso era mostrado na TV aberta, e isso foi uma coisa que começou a abastecer essa subjetividade dele, e ele queria falar sobre isso, né? Então ele começou a fazer as pesquisas dele sobre casos reais de assassinatos e de assassinos brutais, e aí ele começou a achar coisas que inspiraram ele a fazer, como por exemplo um caso de um assassino real que usava a máscara da vítima deles, né? Ele tirava a pele e fazia a máscara com a pele das vítimas, que isso até foi pro filme, né? A questão da serra elétrica também. Então ele pegou toda essa raiva que ele tinha, que ele via na sociedade, né? Toda essa violência, e quis fazer um filme sobre isso. Talvez é por isso que os próprios personagens do filme que eu falei agora há pouco, eles sejam tão raivosos, eles tenham tanto esse ódio reprimido. E talvez por isso todos os personagens do filme, eles sejam tão patéticos, né? Porque os próprios assassinos, a família dos assassinos, eles são patéticos também. E eles são patéticos em todos os sentidos mesmo, né? Tanto do jeito que eles andam, do jeito que eles agem, ao jeito que eles se parecem. A própria construção da família, ela é feita para ser ridícula. Porque ela é justamente a subversão do que na época eles acreditavam ser a família americana perfeita. Por exemplo, o Boba é a mãe da família, né? O pai é um descontrolado, os filhos, eles são burros, eles não conseguem agir por si próprio, né? O vô, que
é a grande figura máxima ali da família, ele já não tem forças nem para segurar um martelo. Então, de novo, você vê essa subversão muito forte no filme. Só que, agora falando de uma coisa que me interessa muito no filme, que eu acho muito legal nesse filme, que é toda o contexto do filme, o cenário, os personagens, tudo ali que tá rolando nesse início da história é tão interessante que, pra mim, a família dos assassinos é a coisa menos legal do filme. É a coisa que menos me interessa no filme. O que é muito louco, porque no slasher é justamente ao contrário. Você quer ver os vilões matando todo mundo, né? Você quer conhecer do porquê que eles são tão loucos e tal. Aqui é a coisa que menos me chama a atenção, cara. Porque pra mim, no filme, o verdadeiro terror tá no Sonho Americano e não no Boba. E não é à toa que o Massacre da Serra Elétrica ele nunca se estabeleceu como uma franquia de slasher. Diferente, né, do Jason, do Michael Myers. Por quê? Porque quando você pega a Sexta-feira 13, por exemplo, tudo ali funciona por causa do Jason. Você pega Halloween, tudo funciona por causa do Michael Myers. O resto é só pretexto para esses personagens ficarem interessantes. Aqui no Massacre da Serra Elétrica, o filme é sobre a subversão do sonho americano. E dentro disso ele insere os personagens do filme. Dentro disso ele insere o Boba. Talvez seja por isso que a franquia, quando ela teve suas sequências, ela não funcionou. Eles davam tanta ênfase na família, tanta ênfase no Boba, e tiravam essa atenção de todo o contexto social que o filme trazia, que a história não funcionava. A história não parava em pé. Bom, o próximo passo lógico agora seria falar sobre toda a metáfora do consumo de carne que existe no filme e a relação que eles fazem, que é bem interessante, sobre a morte dos bois e a morte dos personagens e tudo isso. Mas como esse é um tema que é muito batido quando a gente fala sobre o Massacre da Serra Elétrica, eu acho que talvez não seja tão interessante abordar isso agora. Até porque também possui bastantes spoilers da trama e eu acho que não é o intuito do vídeo falar sobre isso ou dar spoilers sobre isso. Eu acho que talvez seja mais interessante agora a gente falar sobre toda a estratégia de distribuição desse filme que aconteceu e que foi muito efetiva. Só que como que eles planejaram isso? Como que isso foi executado? O filme ele estreou no dia 1º de outubro de 1974 em Austin, no Texas, quase um ano depois da conclusão das filmagens. A primeira vez que ele foi exibido foi nos Estados Unidos, obviamente, e 3 dias depois que ele foi anunciado, eles vieram com uma proposta de distribuição que era de dizer que a obra era baseada em uma história real. Como que isso funcionou? Isso deu muito certo porque atraiu muito público adolescente para o cinema. Então as pessoas elas iam ver esse filme que desde a capa já estava dizendo, né, a história mais bizarra da América. Então ele tinha essa propaganda de atrair e pegar as pessoas justamente nesse lado da curiosidade do gore, da curiosidade do que é violento. Então, tipo, nossa, será que esse cara com a serra elétrica realmente existiu? Será que essas pessoas realmente passaram por isso? E aí o boca a boca começou a fazer efeito e bum, o filme explodiu. No geral, o que eu tinha para falar sobre o filme é isso. Claro que existem outros aspectos dessa obra que podem ser abordados também, mas o intuito do vídeo não era esse. O intuito do vídeo era fazer uma discussão mais um pouco aprofundada sobre o tema, que eu acabei não encontrando em outros vídeos relacionados no YouTube, ou até mesmo em textos aí pela internet. O Massacre da Serra Elétrica ele foi um grande marco no cinema dos anos 70, e eu acho que ele merece ser lembrado com a devida importância que ele tem. Que ele não é só um filme de terror banal, ele é um filme de terror especial. Ele criou um gênero, ele criou um movimento, ele ditou regras que depois foram seguidas e continuam sendo seguidas até hoje, e ele continua influente até hoje. No geral é isso, meu nome é Gabo Garden. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha se quiser, e a gente se vê.